Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos discutir um pouco sobre interpretação de líquor, né? Interpretar o resultado do líquor, focando principalmente o diferencial entre meningite viral, meningite bacteriana e sobre meningite por tuberculose. Então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? E a gente vai discutir sobre isso. Então, primeiro, assim, falando, né, sobre a interpretação de líquor, isso depende muito do hospital que a gente está. Cada hospital, em geral, tem um padrão, mas a maioria dos lugares são coletados 3 frascos, um com foco em celularidade, onde a gente vai investigar a quantidade de leucócitos e hemácias, outro com foco em bioquímica, onde, em geral, tem a glicose, a proteína, muito comum ter a coleta do cloro, que nos ajuda a fazer gradiente de concentração com a corrente sanguínea, e frascos de cultura, né? Obviamente, em suspeitas, pode pedir outros tipos de exame, né? Suspeita de sífilis, pedir VDRL, pedir culturas para outros tipos de germe, para fungos, né? Bandas oligoclonais em suspeita de esclerose múltipla, cálculos de índice de IgG, isso depende muito da suspeita, mas o foco aqui no diferencial entre meningites, né? Então é importante a gente saber alguns parâmetros, né? Por exemplo, a quantidade de leucócitos e de hemácias aceitável no líquor é até 2 por campo. A glicose, a glicorraquia, né, a glicose dentro do líquor, ela é 2/3 da glicemia em geral, e a proteína se coletada por punção lombar é 35 a 45 miligramas por decilitro. Se for numa punção subhospital, o valor em geral é um pouco menor. Então, assim, diferenciando meningite bacteriana, viral e tuberculose, um primeiro passo que é muito importante nós discutirmos é que é muito importante nós entendermos que o diferencial de células é mais importante que o número de células nessa diferenciação, né? É muito comum alguns livros trazerem que quanto mais células, maior a probabilidade bacteriana, isso é certo, só que muitas vezes a meningite viral, meningite por tuberculose, pode ter uma quantidade de células absurdamente grande, uma meningite bacteriana ter uma quantidade de células menor. Então o importante é quem é o perfil de célula que a gente está avaliando. No caso da meningite bacteriana, quem combate a bactéria é neutrófilos. Então, no líquor, a gente vai ver uma quantidade de leucócitos com predomínio de neutrófilos. Já na meningite viral, a gente vê um predomínio de linfócitos, linfomonócitos, né? Como a principal célula de defesa nesse cenário. Na meningite por tuberculose, às vezes confunde um pouco a resposta sustentada, que a gente vai ver é a base de linfócitos e linfomonócitos. Só que nos primeiros dias, os primeiros 4 dias principalmente, pode ter um aumento de neutrófilos, embora a resposta sustentada na meningite por tuberculose é de linfócitos, né? Lembrando que a meningite por tuberculose é um quadro mais insidioso, mais lento, diferente da bacteriana, principalmente que é um quadro bastante agudo. Quanto à proteína, né? Na meningite bacteriana, a bactéria não usa proteína para replicar, então ela vai estar numa quantidade normal, né? A meningite por vírus, sim, ela degrada a proteína, ela pode atacar o parênquima cerebral, principalmente o herpes, vai fazer um leve aumento de proteína. A proteína no líquor vai estar aumentada. Já a meningite por tuberculose, o BAR, o bacilo álcool-ácido resistente, né, que é a bactéria responsável pela tuberculose, ela tem um comportamento de se alocar principalmente na base do crânio. Tanto que quando a gente tem, né, entre essas meningites, paralisia de nervo craniano, mais comum é ser tuberculose. E ela degrada muito a bainha dos nervos cranianos, fazendo um aumento importante de proteína, principalmente na base do crânio, né? Muitas vezes vai ser a causa da paralisia de pares cranianos. Quando a gente vai avaliar consumo de glicose, a bactéria consome glicose, então a glicorraquia vai estar diminuída, vai estar menos de 2/3 da glicemia, né? Já na meningite viral, a gente espera um valor dentro da normalidade, né? 2/3 da glicorraquia, 2/3 da glicemia. E já na meningite por tuberculose, o BAR, o bacilo álcool-ácido resistente, ele é extremamente ávido pelo consumo de glicose. Isso vai levar a uma redução bem importante da glicorraquia. Então, aqui um caso para a gente discutir, né? Uma paciente feminina de 27 anos que vem em emergência por cefaleia de forte intensidade, febre, vômitos. No exame físico dela, ela está febril, com uma temperatura bem elevada, 39,1, e demais sinais vitais estáveis. O exame neurológico tem um Glasgow 15, força preservada nos 4 membros, sensibilidade preservada, mas chama atenção os sinais de irritação meníngea, né? Rigidez de nuca, sinal de Kern e Brudzinski. Ela faz uma tomografia
que é normal, e é submetida a um exame de líquor que tem 180 leucócitos. Daí vem o importante, a maioria deles linfomonócitos. 2 hemácias, 54 de proteína e uma glicorraquia de 78, importante coletar uma glicemia na mesma hora, que deu 122, né? Então, olhando esses resultados, 180 leucócitos, a maioria linfomonócito, olhando primeiro isso, aumenta a chance de meningite viral e tuberculose, que a gente viu que neutrófilos, que é o ataque na bacteriana. Uma proteína levemente aumentada, mas sem consumo de glicose, né? Tudo nos indica que a gente está falando de uma meningite com perfil viral, certo? Então essa aqui é a discussão que eu queria trazer para vocês quanto a diferencial de líquor, certo? Um grande abraço.